Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 10 horas 30 minutos com você na manhã do rádio, vira o ponteiro 10h31, temperatura de 14 graus, inverno brasileiro, e nós estamos com o nosso Marco Zero com você até as 12 horas com vários assuntos na nossa manhã. E pipocando aqui na tela a nossa enquete com relação ao transporte público de Foz do Iguaçu, quais são os seus gargalos, não só do transporte público, mas também o tráfego em Foz do Iguaçu, de veículos, motos, enfim, nas nossas ruas e avenidas. 10h31, Alexandre Palmar. É isso, Moacir, dando continuidade então a esse tema tão importante que é transporte, trânsito, né, o transporte coletivo sobretudo, a gente recebe agora o Fernando Maraniche, que é o secretário extraordinário de Transporte Coletivo Urbano de Foz do Iguaçu, para falar sobre o novo sistema de bilhetagem. Né, o transporte coletivo está passando por várias mudanças em Foz do Iguaçu. A gente teve agora recentemente, há mais de um ano, a vida da Santa Clara, permanece agora com a Santa Clara, com essa nova licitação, e novidades também em relação agora aos ônibus, sobretudo ao sistema de bilhetagem, que é uma expectativa que a tecnologia permita automatizar a operação do transporte coletivo na cidade. Então, sobre isso que a gente vai conversar. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Moacir. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Clube, né, e poder trazer um pouco de informação mais pro cidadão aqui de Foz do Iguaçu. Foi uma orientação, né? Nós não iniciamos nada sozinhos, assim, mas foi uma das orientações que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná deu, que essa nova licitação a gente separasse. Uma licitação de transporte e uma licitação de bilhetagem eletrônica. E assim o fizemos, porque tem sido a tendência dos municípios separarem, para que o município tenha em primeira mão a informação de quanto realmente entra de dinheiro, né, no transporte coletivo, quem são essas pessoas que estão pagando, onde elas estão pegando o ônibus, onde elas estão descendo. A bilhetagem eletrônica permite isso. E aí fizemos. Foi assinado então já o contrato com a Transdata, né? E é um Atlas Box, o nome do sistema deles, é super moderno, né? Tem reconhecimento facial, tem a facilidade de se pagar com cartão de débito, crédito, Pix, com relógio, com celular, né? Então o nosso turista vai poder andar de ônibus sem ter que fazer o cartão, ou, né, comprar aqueles cartões pré-pagos que a gente disponibiliza em alguns hotéis. Então a gente está muito satisfeito. Vai demorar uns 30 dias a partir da assinatura do contrato para que comece a ter os validadores nos ônibus. Mas isso vai evitar fraudes, né? Nós estamos aí caminhando, né, uma tendência de cada vez mais gratuidades no transporte coletivo. A última foi dos estudantes, né? O prefeito já anunciou a gratuidade para a pessoa que se encontra desempregada conseguir ir até a entrevista de emprego. São, em média, 120 pessoas por dia que tem entrevista de emprego no Cine. Né? Depois também já anunciou a gratuidade para as pessoas que estão no CAD único, né? São pessoas com certa vulnerabilidade social, econômica, que precisam se deslocar até uma consulta médica, algum exame, né? Uma consulta com um especialista. E muitas vezes acaba faltando a consulta, o que acaba onerando o sistema e atrasando a consulta, né? Aumentando a fila. E a pessoa não tem o dinheiro da passagem naquele dia. Então essa pessoa vai ter o direito de andar, né, de graça no ônibus para ir para sua consulta médica. Fernando, em relação, você falou de várias facilidades, né, principalmente na aquisição do cartão, desse novo sistema de bilhetagem, mas eu te pergunto quais são as diferenças em relação desse modelo ao modelo antigo. Você falou em fraudes, que até então existiam alguma coisa de fraude. Essas diferenças e principalmente, além da facilidade de pagamento, da aquisição, qual que é o benefício que o usuário vai ter com esse novo sistema? Talvez, acredito que uma rapidez, né, no ingresso do ônibus. Acabando fraudes, a gente acaba com talvez despesas desnecessárias de custeio. Com isso, o poder público ganha porque acaba custeando menos e consegue aumentar as gratuidades ou a quantidade de ônibus, né? A gente tem que lembrar que a gente começou aí ano passado com 66 ônibus. Hoje nós estamos com 90, sendo que 5 são articulados, então equivalem a 95. Mas a gente já teve antes da pandemia 130 ônibus rodando no horário de pico, né? E é isso que a gente tem que alcançar. Hoje o transporte coletivo carrega mais de 1.100.000 pessoas por mês, mas só 700 mil pagam. Então essas 400 mil pessoas que não pagam, né, para não onerar a tarifa de quem paga, é que o poder público está se dispondo a bancar com esse projeto de lei do custeio do transporte coletivo, que é um direito essencial, social, assim como a saúde, a educação e a segurança o são.
Esse prazo de implantação desse sistema vai ser gradativo ou vai ser da noite para o dia, para o usuário entender, basicamente, Fernando? Não, o sistema, o cartão que o usuário usa é o mesmo. Não vai mudar nada, Não vai mudar nada para o usuário, ele não vai precisar ir na Único. Né? Claro que aquelas pessoas que são detentoras de benefícios, de gratuidades, os estudantes, a cada semestre eles têm que demonstrar que eles estão estudando, eles precisam ir na Único, né? Para atualizar o cadastro. Esse sim que vai ser permitido nesse novo sistema virtualmente. Então vai ser disponibilizado, seja no website ou no aplicativo da Transdata, que é a empresa que ganhou, a pessoa atualizar o sistema. Então vai mandar foto, vai dizer comprovante de endereço, comprovante de matrícula, né? E vai atualizar automaticamente. Não vai precisar se deslocar até a Único. A saída da Único fica do lado do TTU hoje. Sim, e vai ficar mais fácil também para agilizar o transporte, que a pessoa não tem mais que entrar no ônibus, ficar fazendo aquela coisa do pagamento, então vai ser mais rápido também até para deslocamento do ônibus. A gente acredita que sim. Alguns segundos, né, de cada pessoa, então se não forem muitos nas filas, aí isso, o ônibus sai mais rápido, chega mais rápido no seu destino, né? A gente acredita que sim, essa é a teoria, né, Moacir? Na prática o trânsito é muito dinâmico, né? Pode acontecer um acidente, pode ser que tenha que se pegar um PNE, e aí claro que acaba atrasando, baixar as plataformas. É bom lembrar que 100% dos ônibus tem acessibilidade, e quando a gente fala de acessibilidade não é só a plataforma, todos têm plataforma, mas também tem o botão em braille de parada, né? Mas claro que melhorias precisam ser feitas. E aí o Fostrans montou essa comissão para contratar então uma assessoria especializada de transporte, e aí consultou a FIP, consultou a FGV, consultou a URBS de Curitiba, consultou a Universidade Federal de Santa Catarina, quem mais? Consultou a Unila, todos fizeram propostas financeiras para estudar o sistema de Foz do Iguaçu e apresentar soluções. Né? Então, semana que vem, eu acho que sai o resultado, era até sexta as propostas, então semana que vem sai o resultado, nós vamos saber quem vai ser contratado, né, que vai dizer qual é a matriz energética. Nós vamos querer continuar com ônibus a combustão, nós vamos querer, ou nós vamos ir para o futuro mais, hidrogênio. A gente ainda tem o biometano, o etanol, o elétrico, né? Depois o hidrogênio, mas vai ter que apontar isso. Quanto vai custar? Né? Nós vamos querer piso alto? Hoje nós não temos nenhum ônibus no transporte coletivo urbano de Foz, nenhum ônibus de piso baixo. Só colocar piso baixo gera um maior conforto para o motorista, porque o motor é atrás, então aquela trepidação para ele e o calor do motor não vem nele, né? Então o estresse do motorista já diminui, como a acessibilidade, né? Você não ter que, talvez nós aqui, nós três, né? Que não temos nenhuma deficiência aparente, a gente não sinta dificuldade nenhuma, mas para um idoso subir 3 degraus, muitas vezes já é difícil. Então, sabe aquele ônibus de aeroporto, né? Piso baixo? Só isso já seria um avanço. Então isso a gente espera. Matriz energética, tipo de ônibus, as linhas. Hoje a gente tem muita reclamação de linhas. Olha, a linha foi cortada, o ônibus está pequeno, está grande. É isso que essa assessoria vai nos dizer. Onde é que tem que passar a linha? Qual o tamanho do ônibus? Qual o tipo de ônibus? Né? A gente sofre muito com linhas sobrepostas hoje. Né? Se a gente olhar o mapa das linhas, todos saem em direção ao TTU. Será que a gente não consegue racionalizar o sistema, como é em Curitiba, e fazer linhas troncais, linhas alimentadoras? Quem sabe o alimentador de graça, né? Para ser troncal? É isso que a gente espera, que essa assessoria nos dê o melhor resultado. Enquanto a assessoria não chega, a gente tem participação de enquete, logo a gente vai tocá-las aqui, mas uma das enquetes, uma das participações dos ouvintes é justamente sobre linhas sobrepostas. Sobra em alguns lugares e falta em outros. Mas antes de chegar nisso, queria te perguntar uma dúvida. Aparentemente, eu quero saber se a Único e a Transdata elas vão operar de forma complementar? Não, a Único, na verdade, é o nome que a gente dá para bilhetagem eletrônica. Sim. Seja da Transdata, seja de outras empresas concorrentes. A Único hoje pertence ao Fostrans. Antes pertencia às empresas de ônibus. Sim. Então, a Único é um nome fantasia para bilhetagem eletrônica de Foz do Iguaçu. E em relação a essas informações que você está falando, né, que o novo sistema de bilhetagem vai propiciar, esse novo sistema ele vai gerar mais dados, mais informações? E isso já não tinha essas expectativas, né, essas informações de tempo real, de tempo dos ônibus, do deslocamento? Vai ter mais informação? Vai ter mais informações e informações, como é que eu vou te dizer, Alexandre? Fidedignas, né? Porque hoje, até então, pertence à empresa. Será que a empresa passa 100% das informações? Acredito que sim, mas pode ser que não, né?
Então, é isso que a gente não quer e foi isso que o Tribunal de Contas apontou. Olha, eu, Tribunal de Contas, sugiro que os municípios paranaenses daqui para frente sejam os detentores da informação e não que fiquem recebendo informação da empresa. Pode ser que haja aí no meio do caminho alguma falha, né? De propósito ou não por parte da empresa. Então é isso que a gente não quer que tenha. Sim. Essas desconfianças vão acabar. Qual que é o valor do contrato com a Transdata e a empresa é da onde? Porque ela está em poucas cidades do Brasil, né? A Transdata é a maior empresa de bilhetagem do Brasil. Eu digo esse sistema. Esse sistema, sim, porque é o mais novo, é o melhor, é o mais caro, né? Vai custar os cofres municipais R$68 mil por mês, esse sistema da Transdata. Inclusive a instalação? Tudo incluído, R$68 mil. Tudo. E de onde que ela é? Eu não sei se ela é de Porto Alegre, de São Paulo, né? Ela tem várias filiais, sim. Não, É nacional. Ela é. Até fora do Brasil ela tem o sistema de bilhetagem, né? É uma empresa já de tradição aqui que vai entrar em Foz do Iguaçu com esse trabalho que é a Transdata. É que nem o celular, né? Tem o 1, o 2, o 3.0, o 4.0. Esse que a gente contratou é o mais moderno do Brasil. Nenhuma empresa tem um sistema mais moderno do que esse. Pode ter similar. Outras concorreram e não tinham, por exemplo, o pagamento com cartão de crédito e débito. Outras não tinham reconhecimento facial, né? Outras tinham, mas ficaram mais caro. Então essa foi a empresa contratada por apresentar o menor valor com o sistema mais moderno de bilhetagem do Brasil, né? Então, em 30 dias devem estar instalados em todos os ônibus o sistema, mas para o usuário continua usando mesmo o cartão único. Por que o nome único, né? Porque com um único cartão você anda em todos os ônibus e faz a integração. Então, hoje, o único pertence ao Faztrans. E tem essa facilidade para o turista, né? Que não conhece o nosso sistema, de repente. O cara entrou no ônibus, vai ter a facilidade do pagamento. Débito, crédito, celular, Pix, relógio. Tecnologia a favor do cidadão. Logo a gente vai falar de integração, porque tem uma questão também para avançar em relação a isso, mas eu queria uma dúvida também em relação à biometria, né? Você falou que vai ter biometria facial. No que isso facilita para o Faztrans, para a coleta de dados? E também se é necessário essa biometria, porque sempre quando a gente fala reconhecimento facial, também fica um quê aí das pessoas... vai ser utilizado para segurança saber pública também. O que vai ser feito com essa informação, né? Vai ser utilizado para segurança pública de forma geral, como já são, né? Os radares do Faztrans já se compartilham informação com o Ministério da Justiça, que passa para a PRF, para a PF, para a Receita, né? Por mais que o radar, naquele momento, o veículo que passou ali não cometeu nenhuma infração, fica a placa, o horário, onde passou, e isso às vezes é importante para a segurança pública de forma geral, para a polícia, na investigação de alguns crimes, né? Esse histórico de passagem daquela placa. Então, também o reconhecimento facial vai ser compartilhado com as áreas de segurança do Ministério da Justiça e depois o Ministério da Justiça espalha para a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Querendo Militar. ou não, vai inibir a ação de meliantes, né? Inibe a ação de meliantes, né? Furtos, roubos dentro do ônibus que poderiam acontecer. Com a bilhetagem, mesmo com a bilhetagem, a gente percebe que continua o uso do dinheiro, não vai acabar esse direito do Ainda passageiro. continua com o dinheiro. Vai continuar, né? Nós não vamos tirar o direito do passageiro de pagar com dinheiro. Tem uma tarifa diferenciada hoje, R$ 4,50 para quem usa a bilhetagem eletrônica, R$ 5,00 para quem usa o dinheiro, né? Tem um motorista ali, o motorista recebe um adicional para fazer esse controle também. Mas essa biometria vai capturar no mínimo 4 fotos, então, da pessoa que estiver passando a catraca, para reconhecer quem é que está passando a catraca, quem está entrando no ônibus e se é beneficiário, né? Vai ser redundante, de um benefício ou não, de uma gratuidade ou não, né? Ou se está cometendo alguma fraude. Então, o que está previsto, né? Olha, a primeira vai ser notificada a pessoa, né? O próprio sistema de bilhetagem eletrônica, por uma inteligência artificial, já vai dizer: ó, Faztrans, o Fernando passou, mas o cartão cadastrado aqui é de uma menina. Vê aí se é mesmo o beneficiário ou não. O Faztrans vai notificar e vai dizer: ó, o cartão foi usado por uma pessoa. Na segunda, cancela o benefício, pelo menos no benefício do estudante, por um semestre, né? Então é isso que a gente está estudando, formas de que não haja burlas do sistema e que se use também essas informações para a segurança pública de forma geral. Muito bem. Sempre quando se fala de transporte coletivo, aqui a audiência bomba e as perguntas também. Nós perguntamos da enquete do trânsito, mas as pessoas querem falar também do transporte coletivo. E nós estamos com a Mônica, Fernando, para
manifestar a sua opinião. Vamos ouvir o que ela diz aqui dentro do nosso Marco Zero nessa manhã de sábado. Bom dia. Considero que seja o transporte coletivo ineficiente. Eu moro na Cidade Nova e meu nome é Mônica. A Mônica diz que o sistema está ineficiente, principalmente para quem mora no Cidade Nova. Tem alguma resposta para ela aí, Fernando? Não está como a gente gostaria e não está como o cidadão de Foz do Iguaçu merece, né? Nós já tivemos, foi comentado aqui, 130 ônibus lá atrás, hoje a gente está com equivalente a 95 ônibus. Só que o transporte coletivo ele custa aos cofres públicos municipais e o poder público, o poder executivo, está disposto a custear cada vez mais. E foi nesse sentido que no início do ano mandou um projeto de lei para a Câmara falando sobre o custeio do transporte coletivo. Então, 40% dos passageiros hoje em Foz do Iguaçu não pagam o transporte coletivo. Então é essa gratuidade que o poder público quer bancar, para que não haja aumento de tarifa para quem efetivamente paga ou diminuição do número de ônibus. Hoje o transporte custa, né? Vamos falar em números redondos, 5 milhões de reais por mês. Se arrecada com os pagantes 3 milhões e meio e o poder público ou custeia esse 1,5 milhão ou vai ter que a empresa aumentar a tarifa. Se aumentasse a tarifa, para chegar aos 5 milhões, a tarifa seria 7,20. Quem é que vai pagar 7,20? Curitiba, para os nossos ouvintes entenderem, né? Curitiba tem uma tarifa de R$6. E lá eles custeiam por ano 207 milhões de reais por ano o transporte. A gente é 10% de Curitiba, quantidade, né? De passageiros. Nós estamos pedindo autorização para custear 3 milhões e 800 no início do ano, né? Foi aprovado, e agora mais 7,600, 12 milhões. E aí a gente ouve vereador sendo contrário ao custeio de um direito social essencial, como é a saúde, educação e segurança pública. É uma pena, estão atrasando o projeto, né, que já poderia ser votado. Com essa autorização legislativa, a gente custear mais benefícios e melhorias para a população de Foz do Iguaçu. Que melhorias são essas? Fluidez de trânsito. A enquete fala sobre trânsito, né? Quanto mais ônibus a gente tiver na rua, menos transporte individual. Quanto menos transporte individual, maior fluidez e menos possibilidade de acidente. Porque do transporte individual muito utilizado aqui na nossa cidade são as motos, e muitas delas compradas com placa estrangeira num país que tem uma tributação menor e o valor dela é bem mais barato. Muitas dessas pessoas também não têm nem carteira de habilitação, Macir. E aí acabam se envolvendo em acidente. Vocês sabem quanto custou os acidentes só para o Hospital Municipal no passado? 20 milhões de reais. Imagina se a gente não tivesse, no mundo ideal, né? Se a gente não tivesse acidentes, porque essas pessoas sem habilitação não estariam dirigindo essas motos, estariam no transporte coletivo. Se o transporte coletivo tivesse em quantidade eficiente, como a nossa ouvinte comentou, né? Que seria o necessário, de qualidade, né? Com mais ônibus. Então, dá para equacionar isso. E a gente precisa que os vereadores, esses que têm tanto criticado, que também apontem soluções, né? E digam onde é que está o problema. Porque criam uma narrativa muitas vezes demagógica. Fernando, você falou que antes da pandemia tinha até 130 ônibus em horários de pico, né? Que agora estamos com 90. E durante o processo de licitação que saiu a antiga empresa e para a entrada da Santa Clara, muito se discutiu que o mínimo seria 110. Tem previsão de aumentar esses números de veículos e mesmo das linhas? Tem, Alexandre. A gente quer chegar a 120. Até quando? Até ano que vem tem que ter 120 ônibus rodando na cidade. Mas então, quanto mais ônibus, vocês percebem que é mais custeio público para manter essas gratuidades, né? Então é essa discussão que tem que ter. Por que não custear 100%? Por que a gente não chegar numa tarifa zero? É possível. O poder público mandou um projeto de 15 milhões por ano. A gente precisa de 60, percebem? 5 milhões por mês, 60 milhões no ano. O Poder Executivo diz, olha, eu tenho 15 aqui sobrando esse ano para botar no transporte. A Câmara, no passado, teve um orçamento de 28. Esse ano é 38 milhões. Pega esses 10 e coloca no transporte coletivo para baratear a passagem. Vamos melhorar o ônibus, colocar na frente mais dinheiro para diminuir na saúde. Vamos discutir uma responsabilidade compartilhada. Não é possível que um direito essencial, social, assim como a saúde, juridicamente falando, o direito ao transporte está no mesmo nível do direito à saúde. A saúde é custeada pela União, Estado e município. A segurança é custeada pela União, Estado e município. A educação é custeada pela União, Estado e município. Transporte só pelo município. Não pode.
Precisa haver uma discussão séria com o Congresso Nacional, com as forças políticas, para que o Estado repasse dinheiro para o transporte coletivo, para que a União repasse dinheiro para o transporte coletivo. Eu acho que tem projeto nesse sentido já, né? Existe um projeto de emenda constitucional, deputada Luísa Erundina, né, de São Paulo. Ela, ano passado, PEC 25, no início desse ano, falando da criação de um sistema único de transporte, assim como existe o SUS da saúde, Sistema Único de Saúde, ter um Sistema Único de Transporte, como se fosse uma tarifa zero. E lá ela propõe, né, a criação de um novo tributo, de uma contribuição de mobilidade urbana, para quem usa carro pagar, para aqueles que precisam usarem o transporte coletivo. Vamos ver, tem mais enquete Exatamente, a movimentação está alta aqui. Vamos com mais uma opinião nesta manhã do rádio. Quem está falando agora é a dona Simone. Bom dia, meu nome é Simone, eu moro no bairro Jardim IP. Em questão das ruas, o problema todo é que eles estão fazendo uns recapeamentos que só Jesus, né? Passa um pouco, já está a cratera do buraco lá de novo. Eu quase não ando de carro, eu uso mais o transporte coletivo, né? Em questão do transporte coletivo, eu acredito que eles teriam que colocar mais ônibus, né? Porque você aguardar mais de 1h30 no ponto de ônibus para poder ir para o bairro é bem complicado. Um exemplo, se eu perco o ônibus de 4h40, que passa aqui na igreja, na São José, depois desse horário só vai passar novamente um ônibus 6h10 da tarde. Olha o tempo que tem que ficar esperando, né? Então, assim, eu acredito que eles deviam de colocar mais linhas, né? Mais veículos nas linhas, porque tem bairro que tem 3, 4 e praticamente um seguido do outro. Não consigo entender qual que é essa dinâmica da diferença dos ônibus, né? Em questão de calçada, algumas calçadas, mas eu acho que o asfalto é o pior ali. Na Avenida Paraná, ali, na faixa que o ônibus anda, só Jesus, porque sacode até as almas da gente. Se a dona Simone opinando, Fernando, com relação aos horários dos ônibus também, essa frequência que eles têm, né? Dona Simone tem razão em tudo, né? Eu estava acompanhando aqui. O buraco não é a sua área. O buraco não é a minha área, né? Mas influencia, né? A Paraná. Claro. A gente tem que comentar aqui, vamos aproveitar e fazer um gancho com a perimetral. Não é possível que essa perimetral não termine. Né? Essa perimetral ela tem que andar o quanto mais rápido possível para tirar os caminhões que vêm da Argentina e num futuro próximo da segunda ponte, né, com o Paraguai, e eles não passarem mais na Avenida das Cataratas e na Paraná. Não tem como se manter uma Paraná com a quantidade de caminhões diários que passam, fora os ônibus, fora os outros caminhões, né, que não são só de carga, que vão para o Porto Seco. Então, essa perimetral é importantíssima para a cidade, como são outros viadutos, obras de infraestrutura necessários. O ônibus, ela tem razão. Né? O que se faz de estudo? A quantidade de pessoas em cada bairro, para um determinado bairro, região, tem mais ônibus do que outro. E acaba ocorrendo isso. Tem algumas regiões que tem ônibus que é de hora em hora. Ela comentou 1h30, né? Uhum. Imagina, perde o ônibus, o outro tem que ficar 1h30 no ponto. Então não é agradável. Mas para isso, para se colocar mais ônibus, as pessoas têm que entender o seguinte: as linhas hoje elas não se pagam. A única linha hoje em Foz do Iguaçu, se a gente pegar individualmente, que equilibra as contas, é a 120, que é a que sai do TTU e vai até o Parque Nacional, o aeroporto, que é esse ônibus grande, tem bastante gente. As outras todas dão 40% de déficit. Então, quanto mais ônibus a gente colocar, é mais despesa para os cofres públicos. E é isso que a gente quer que a Câmara aprove. Vamos deixar investir em transporte coletivo. Não só 1,5 milhão. O vereador, se estivesse preocupado com o transporte, diria não. Eu quero 3 milhões por mês no transporte coletivo para baixar a tarifa ou para colocar mais ônibus. A gente precisa colocar mais ônibus para a população. Para isso, a gente precisa de receita. Para ter receita, a gente precisa da autorização legislativa, que infelizmente 2 ou 3 vereadores são contrários. O Fernando não é a primeira vez, acho que ao longo da entrevista ele já falou vários momentos dessa questão, desse embate que está tendo de prefeitura com Câmara de Vereadores, e parece que tem um entrave político também nesse sentido, né, de não conseguir efetuar esse diálogo. O que precisa para destravar isso, Fernando? E também aproveitando, eu queria tocar, antes de você responder essa pergunta, já que está o ouvinte falando da questão das linhas, essa questão da integração.
né? Você falou da bilhetagem, que é o sistema propicia a integração, mas a gente sempre escuta reclamando do tempo de integração, de entre descer de um ônibus, sair do outro. O TTU foi totalmente modificado. Como que a gente pode ter uma integração efetiva para usar uma passagem para pegar mais de um ônibus? Antes, na época do consórcio, a integração ela era de 60 minutos apenas, né? Hoje é de 90 minutos. Por quê? Porque se abriu o terminal e porque também, claro, a gente tem menos ônibus, então demora mais a integração, né? Mas gostaria, Alexandre, até que as pessoas que estão perdendo o ônibus por causa da integração entrassem em contato com a Fasttrans, que isso a gente precisa ter, né? Algumas a gente já recebeu, já alteramos, às vezes é coisa de 5 minutos alterar a linha, né, para ela não perder o direito à integração dela e ter que pagar 2 passagens, e outras são reclamações sem sentido. A gente pega o CPF da pessoa, o número do cartão e vê que ela passou, não tem, né? Como. Então, com a bilhetagem nos dando, né, dentro do ônibus, a informação em primeira mão, a gente vê se o ônibus passou, se o ônibus não passou, se o ônibus parou, não parou, a velocidade média do ônibus, né? Isso tudo é importante. Os embates com a Câmara, né? Eu te falando sobre os embates, já que você vai responder, é porque a Câmara também parece que assinou que ia repassar um valor, justamente desse orçamento que é próprio do Legislativo. E aí parece que o prefeito acabou não aceitando, não entrou no diálogo. Não, aceitamos sim, concordamos e isso? queremos. Precisamos até mais, né? Comentei aqui, a Câmara ano passado teve um orçamento de 28 milhões, esse ano é de 38, a gente aceita os 10 milhões. Se eles tiverem a mesma despesa do ano passado, quanto mais dinheiro se colocar no transporte coletivo, menor a tarifa ou mais ônibus para a população, né? E é tudo, pessoal, fiscalizado. Tribunal de Contas, Ministério Público, Observatório Social, as planilhas são no site do Fasttrans, né? Venham até o Fasttrans, tirem as dúvidas, perguntem, né? Economistas, fiscais, quem for, né? Ajudem. O que a gente nota nesse embate é a questão do discurso demagógico, do discurso hipócrita, né? Que não trazem soluções ou não dizem qual é o erro. Eles não dizem qual é o erro, né? Eles dizem assim, está muito caro. O que está caro? Vamos comparar com outras cidades. A gente fez uma licitação pública, contrato de 2 anos. Então o retorno do capital investido tem que ser em 2 anos para a pessoa se interessar em vir. Em outras cidades é 15. Né? Curitiba está pagando R$12 o quilômetro, nós estamos pagando 9. 9 e a gente recebe 3% de volta do ISSQN. Então, se não recebesse esses, né, se não tivesse 3%, como em outras cidades não tem, seria menos de 9, 8,90. Araucária e Paranaguá, que são 2 cidades, né, que aqui no Paraná, pelo menos, são exemplos de transporte coletivo. Araucária, a tarifa é 1,25. O poder público custeia com 65 milhões de reais por ano. Nós estamos pedindo 18. A Câmara, esses vereadores, né, esses 2 ou 3 aí, que é o embate mais caloroso, né? Por que eles não querem? Eles repassem 65 milhões para a gente ter uma tarifa de 1,25. Paranaguá, tarifa 0. O prefeito Marcelo Roque teve aí na audiência pública que foi feita. Audiência pública feita, ele disse, pessoal, é um investimento, não é subsídio. Nós estamos investindo em transporte coletivo. É poluição, é doença respiratória, é acidente que não acontece. Esse dinheiro que fica no bolso do passageiro, ele vai gastar onde? No comércio. O comércio de Paranaguá aumentou 30% o faturamento. Isso é mais emprego para a população da cidade. Isso é mais retorno de impostos. A gente cria um círculo virtuoso. É isso que esses 2 ou 3 vereadores eles precisam entender nesse discurso que eles fazem, que são contrários ao custeio de um direito social, assim como saúde, segurança, educação, né, que a gente está sempre batendo. Certo. Fernando, você falou muito da questão de financiamento, um pouco de orçamento do município, do legislativo. Teve também essa questão faz pouco tempo do reajuste do STARF, né, passando de 1,5 para 3 a hora e a multa, ou a regularização de 10 para 20. Perfeito. Teve todo um debate na cidade, né? Acho que o calor já deu uma esfriadinha agora, mas tinha uns pedidos para que, de repente, tentasse um meio termo. Como que vai ficar isso? Vai ficar do jeito que está? R$3 a hora e 20 a regularização, ou deve mudar alguma coisa? Com esse aumento do STARF da hora de R$1,50 para R$3 a hora, né, se visa o quê? Forçar a pessoa que está estacionada a ficar, não, o que for necessário para fazer a sua compra e sair. Uma maior rotatividade, aí o nome STARF, Estacionamento Rotativo de Foz do Iguaçu. E a gente percebe o quê? Que com esse aumento, aumentou R$120 mil a arrecadação, sobrou. Então,
se arrecadou com o Starf, se pagou a folha de pagamento das orientadoras do Starf, se pagou o aluguel do sistema de parquímetro virtual, né, no aplicativo, sobrou R$120 mil, que é exatamente o valor necessário para cobrir a gratuidade dos 50% do estudante, que era previsto R$119 mil por mês. Então, casou certinho. O que a gente percebe? Mudanças precisam ser feitas no Starf ainda. Por que moto não paga Starf? Por que carro de idoso não paga Starf? Por que PNE não paga Starf? O PNE lá atrás até se justificava, que o parquímetro era físico. PNE a gente pensa, né, o cadeirante, dificuldade de locomoção, ele tem que ir até o parquímetro, voltar, se isentou. Mas hoje os PNEs são tanto, e tem aumentado tanto o número de pessoas com direito a PNE, porque são assemelhados a PNE, né, que a receita do Starf acabou caindo. Né? Então essa discussão, por que não cobrar do idoso, do PNE, da moto e diminuir para todo mundo o valor do Starf? Essa discussão tem que ser feita, é uma discussão saudável, mas que ninguém aponta. Né? Então critica-se, mas não sugerem. Né? Então, eu vi um vereador, eu acho que foi o Ney Patrício, que quer discutir o Starf. Vamos discutir o Starf com a sociedade. Nós temos Starf na Avenida Brasil e algumas ruas adjacentes. Vila Portes, né? O comércio grande lá da Vila Portes, e também na Vila A. Né? É necessário em outro local? Eu não visualizo. Será que não seria melhor diminuir o Starf na cidade? E aí a gente tem uma fiscalização mais presente, né, nessas ruas? Vamos imaginar, deixar só na Avenida Brasil. E aí a fiscalização está correndo sempre ali. Né? Essa discussão tem que ser feita, uma discussão, ao meu ver, saudável. Né? A Câmara e a população precisam participar. Certo. Moceira, era isso. Né? Acho aí. que a gente conseguiu abordar várias questões aqui, transporte coletivo, bilhetagem, ônibus. Avançamos um pouquinho nessa questão do Starf também e dessa questão do orçamento legislativo e executivo. Fernando, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade de vir aqui ao Marco Zero, atender esse pedido da Clube e do HD SOS, né? Sempre trazendo essas informações aí. Algumas coisas ficaram para depois, mas em breve a gente chama você novamente porque tem muita demanda. É um assunto que não termina, né? Eu quero agradecer ao Moacir, ao Alexandre o convite e a possibilidade de estar, né, passando um pouco de informação para os ouvintes, para os cidadãos de Foz do Iguaçu, né, perceberem a dificuldade que é o sistema e o que a gente precisa fazer para melhorar, e espero o apoio de todos que pressionem, né, solicitem aos seus vereadores, aos seus representantes, que apoiem o projeto de lei do investimento no transporte coletivo de valor cada vez maior para a gente ter um transporte cada vez melhor na cidade, como a gente merece. Muito bem, obrigado, Fernando. Bom sábado para você. São 11h03. Segue a nossa enquete na tela da Clube. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos. Marco Zero, onde tudo começa.